Olá, queridos, Deus abençoe você, sua vida, sua família. Esse amigo que vos fala, pastor Sérgio Santos. Estamos de volta com o seu nosso canal, A Luz das Escrituras. E hoje, como mais uma aula do nosso curso avançado de teologia pelo IBADEP, estaremos abordando hoje a respeito da carta à igreja que se encontra em Coríntios, a primeira e segundo Coríntios, né? Ou seja, a primeira carta e a segunda carta aos Coríntios. Isso estaremos observando dentro de um contexto histórico para a compreensão melhor daquilo que estaremos tratando. Então, a princípio, podemos dizer que a carta aos Coríntios, ou melhor, a carta de Paulo, porque o apóstolo Paulo é o autor dessa carta, tanto a primeira quanto a segunda, é uma carta doutrinária. Ela tem como caráter doutrinário. O apóstolo estava resolvendo alguns problemas da igreja através desta carta. E, ao que tudo indica, Paulo recebeu notícias sobre o que estava acontecendo em Coríntios. E em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11 e capítulo 7, e verso 1, a gente vai verificar isso aí, né? Assim, a primeira carta é uma resposta para a igreja, né? Nesse sentido, é uma resposta de todos os problemas que havia chegado ao conhecimento do apóstolo Paulo. E é curioso que a primeira carta aos Coríntios, na verdade, já é a segunda carta que Paulo escreve à igreja de Coríntios. No capítulo 1, ou melhor, capítulo 5, em versículo 9, nós percebemos isso aí. E em 2 Coríntios, na verdade, nós temos uma referência não à segunda carta e nem à terceira, mas a quarta carta do apóstolo Paulo. Essa referência nós podemos ver na palavra de Deus, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, e versículo 8. Vamos ler, então, diz assim, 7 e 8 de 1 Coríntios. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneça como eu. Se não consegue controlar-se, deve casar-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo em desejo. Então, acho que eu cometi um erro de leitura, não foi? Não é esse texto. É capítulo 5 de 1 Coríntios, versículo 9. Versículo 9. Então, correção. Diz assim: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou idólatras. Se fosse assim, vocês precisariam sair desse mundo. Mas estou lhes escrevendo para que não devem associar-se com qualquer um que, dizendo ser irmão, seja imoral, avarento ou idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem apenas comer. Então, Paulo está falando e está enviando, na verdade, essa segunda carta, que não tem o caráter da segunda carta, mas, na verdade, essa carta já seria uma quarta carta do apóstolo Paulo. E aí nós temos a referência que nós lemos em 2 Coríntios, agora sim, em 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 7, versículo 8, diz assim: mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por um pouco de tempo. Então, Paulo, na verdade, ele não estava enviando aqui em 2 Coríntios uma segunda carta, mas uma quarta carta que ele estava enviando. Haja vista que alguns historiadores vão
fazer observações de que tanto a primeira quanto a terceira carta havia se perdido. Então, a primeira carta, que diz respeito à primeira carta aos Coríntios, já não é a primeira, mas a segunda carta. E a terceira carta, ou melhor, a segunda carta, que diz respeito aos Coríntios, já não é a terceira carta, ou a segunda carta, melhor falando, né? Seria, ou melhor, já não seria a terceira carta, porque se a primeira é a segunda, então a segunda seria a terceira carta, mas já não é a terceira carta, pois a terceira carta havia se perdido, mas essa segunda carta seria a quarta carta que o apóstolo Paulo estaria enviando à igreja, ok? Tanto a primeira quanto a terceira havia se perdido. Então, no capítulo 1, Paulo vai tratar de um gravíssimo problema, e talvez o maior problema da igreja. É por isso que o apóstolo tratou este primeiro, ou seja, pegou esse primeiro problema e procurou tratá-lo, porque era um problema que estava ligado à divisão da igreja. Então, uns diziam ser de Pedro, outros diziam ser do milagreiro, outros diziam ser do Apolo, outros diziam que pertenciam à classe eloquente, outros diziam ser de Paulo, enfim, né? Outros se consideravam os teólogos da época. Era um problemão, e com isso, tudo isso estava causando divisão na igreja, né? Já tinha outros que diziam ser de Cristo, né? Que não tinha sobre ele nenhuma autoridade de apóstolo, né? Não tinha pastores sobre eles, né? Já criando também uma divisão no meio da igreja, porque Jesus, ele estabeleceu os apóstolos como os mentores da igreja, e havia esse grupo que dizia que não tinha submissão a algumas autoridades, exemplo dos apóstolos, eram insubordinados, né? Abrindo aqui um parênteses, infelizmente hoje em dia nós temos esse grupo de pessoas espalhadas nas igrejas por aí afora. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 ao 12, Paulo vai trazer essa retratação aí. E Paulo poderia apoiar um grupo, os que levavam o seu nome, mas não fez, né? Paulo poderia se aproveitar, esse grupo aqui sim, que é o grupo do apóstolo Paulo, aí tudo bem, mas Paulo não aceitou esse tipo de comportamento. Ele derrubou todos os grupos e exortou que a igreja ela pudesse viver em união. E se alguém estivesse ligado, estaria ligado a Jesus, a Cristo, né? Que é o cabeça da igreja. No capítulo 2, Paulo exalta o evangelho, que é a sabedoria de Deus, né? Por motivo da união da igreja. E ele desfez esses partidos, né? Ele desconstruiu esses partidos que estavam dentro da igreja. E agora dá um motivo para todos se unirem com sabedoria, e a sabedoria que vem do Evangelho. No capítulo 3, vamos observar que Paulo ainda está tratando da questão da divisão, mostrando que ele e Apolo são apenas servos de Deus, e que as obras serão passadas pelo fogo depois, mas que a igreja de Deus, ela é o templo do Espírito Santo. Ele vai, certa feita, ele vai dizer quem é Apolo e quem é Paulo, né? Apolo plantou, Paulo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Paulo também, no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 17, ele vai falar que quem destruir o templo do Espírito Santo, caso contrário, também será destruído. Então Paulo vai fazer menção do templo do Espírito Santo que hoje somos nós. Então, para Deus, não existe mais conceito de templo, né, construída por mãos de homens. Hoje esse templo somos nós, é a igreja do Senhor Jesus. E ele fala por causa da divisão,
que surgiu no meio da igreja. E que esses partidos não deveriam continuar. Se continuasse dessa forma, eles certamente iriam ser destruídos, né? E Deus jamais deixaria esse tipo de comportamento impune por eles. E aí Paulo vai tratar essa questão aí também. No capítulo 4, estamos falando da carta de Paulo aos Efésios, tá? No capítulo 4, ainda tratando desses problemas de divisão, Paulo vai explicar como os ministros devem ser tratados e considerados, para que não sejam idolatrados pelo povo. E Paulo se coloca como o último, como espetáculo ao mundo. 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 9, ele tem uma expressão muito significativa, e ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como diante de Deus. Você veja que Paulo não se ensoberbece, né? Paulo não se orgulha, ele, pelo contrário, ele esclarece que está ali para ser espetáculo mesmo, não para ser idolatrado, não para ser aplaudido. Ele tem consciência do seu chamado, e o chamado para a glória de Deus. Então, mais adiante no capítulo 5, Paulo vai tratar de um caso de incesto. Ele é informado pela casa de Cloé que há incestos, né? E através dessa carta, no capítulo 5, ele aplica a disciplina. E é aqui que aprendemos algumas coisas. Primeiro, a disciplina é o caso do pecado grave, né? Paulo vai ensinar que se houver um pecado, deve sim haver disciplina. Deve haver disciplina. Segundo, para que a disciplina possa valer, a igreja é preciso de um rol de membros, isso é, um registro para todos os membros. Assim, a disciplina se aplica excluindo o tal para fora do rol de membros. E aí Paulo vai tratar dessa questão aí, trazendo já como lição para mim, para você, a respeito da condição desse membro ou dessa pessoa que faz parte da igreja, para que possa então ser disciplinado. Porque uma pessoa que não faz parte do rol de membro da igreja, como discipliná-lo, né? Então ele só será disciplinado, e é claro, se fizer parte como membro do corpo do Senhor Jesus. É esse o sentido que o apóstolo Paulo dá a respeito da disciplina. É claro que mesmo aqueles que não são membros do corpo de Cristo ainda, se houver cometido algum delito, é claro que vai se chegar junto, vai se orientar, né, a respeito de tal comportamento. No capítulo 6, Paulo vai tratar de um problema judicial. Havia irmãos processando outros irmãos, levando à justiça, levando o irmão a júri. E Paulo ensina que nós não devemos levar as nossas causas aos incrédulos, mas que o problema entre os irmãos deve ser julgado dentro da igreja. Se existe autoridade ali, se existe o pastor, existem os ministros, então levem a jurisdição da igreja, né? Leve ao conhecimento do seu pastor, para que isso não venha causar escândalo, né? Levando então uma causa que está entre os irmãos para a porta de uma delegacia. Paulo vai repreender esse tipo de comportamento. Em outras palavras, o cristão não precisa contratar um advogado nem levar a sua causa ao juiz. Se a causa é entre os irmãos, então em Cristo, junto com a igreja, deve-se fazer o julgamento e resolver o problema. Mas isso
já é derrota, pois os cristãos deveriam sofrer o dano pelo irmão. Mas o problema é quem quer pagar o pato, né? Quem quer sofrer o dano, não é verdade? Todo mundo quer estar com a razão, né? Todo mundo quer se livrar da culpa, essa que é a verdade, né? Desde os antepassados é assim que acontece. Então, na verdade, é realmente já uma falta entre os cristãos, entre vós, disse o apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7, ele vai dizer isso. Tendes demandas contra os outros, por que não sofreis antes a injustiça? 1 Coríntios capítulo 6, verso 7, ele vai dizer, por que não sofreis antes o dano, em vez de passar o dano à frente, né? De alimentar esse dano, né? Por que não sofreis perdoando, né? Relevando essa situação? E ainda no capítulo 6, Paulo vai falar também sobre a questão da prostituição, que o nosso corpo foi feito para o Senhor. Ele vai falar sobre o templo e a morada do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. No capítulo 7, Paulo vai nos trazer ensinamentos a respeito do matrimônio, do casamento. Inclusive, ele pega um capítulo inteiro para falar sobre a relação e uma vida a dois. Ele não só trata de uma vida a dois, mas de uma vida sexual a dois e uma vida sexual ativa, dentro dos princípios fundamentados pelo Senhor Jesus. Paulo vai tratar sobre isso sim. Ele vai falar também sobre os solteiros, sobre as viúvas, né? Que na concepção dele seria melhor que os solteiros e as viúvas ficassem solteiros. Mas se não podem se conter, é melhor que se casem, né? Melhor do que ficar se prostituindo, né? Se abraçando, não é verdade? É o que Paulo vai simplificando, né, o assunto, ele vai falar. Então nós temos aí no capítulo 8, Paulo vai falar sobre a carne sacrificada aos ídolos, que em Corinto a carne era levada ao templo para ser sacrificada aos ídolos e depois vendido normalmente no açougue. E Paulo vai orientar aos cristãos de Éfeso que não comam carne sufocada nem sacrificada aos ídolos. E os cristãos em Corinto estavam vivendo esse tipo de discussão. Uns diziam que poderia comer, outros diziam que não poderiam comer. E Paulo vai explicar que não podemos, não perdemos nada se não comer e não ganhamos nada se comer. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 8, ele vai estar explicando a respeito disso. Paulo vai explicar que pode-se comer, mas isto sem escândalo. Se o que você vai comer é ser escândalo para o seu irmão, é melhor que não coma. E Paulo vai dizer que se você comer, mas se trouxer escândalo, é melhor também que não coma, pois estaria pecando contra Cristo, que seria, no caso, o corpo de Cristo, do qual nós somos o seu templo. No capítulo 9, Paulo vai falar sobre os direitos e ele vai dar um desabafo, já que a igreja de Coríntio era avarenta no tocante às ofertas ao Senhor. Então, eles davam oferta para outros, mas não para Paulo, fundador da igreja. E Paulo vai fazer esse tipo de reclamação. Como líder da igreja, como aquele que fundou a igreja, eles estavam reclamando, eles estavam tentando justificar um meio de não dar a Paulo a oferta que ele precisaria para fazer a própria obra de Deus. E Paulo vai reclamar esse direito que era dele, né? E Paulo vai explicar lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, que conforme o contexto, significa que o pregador, que é o pastor, o ministro, precisa tirar do seu sustento da igreja para ser livre e trabalhar para Deus sem se preocupar com as necessidades do seu dia a dia. Isso é justo diante de Deus.
ele mesmo vai dizer, ele vai trazer uma linguagem figurada, uma metáfora, uma alegoria, dizendo que o trabalhador é o primeiro a colher do seu fruto, né? É digno do seu trabalho. Então, é bíblico, sim, que o pastor, que o ministro, que é responsável pela igreja, que ele seja mantido, sim, com muita honra pela igreja do Senhor Jesus. No capítulo 10, Paulo fala para ter como exemplo os muitos sacerdotes pagãos que se convertiam a Cristo. E trata, no capítulo 11, ele vai tratar sobre o véu e a ceia do Senhor. Repetindo, no capítulo 10, ele fala para ter como exemplo a história de Israel no deserto e fugir da idolatria. No capítulo 10, ele vai fazer uma alegoria, né, um exemplo sobre a história do povo de Israel no deserto. E nós devemos também fugir da idolatria. No capítulo 11, ele vai tratar sobre a questão do véu e a ceia do Senhor. Aqui nesse caso, sobre o véu, que é algo muito discutido por muitas pessoas, o véu é uma questão particular de Coríntio, já que muitas sacerdotisas pagãs se convertiam a Cristo e, para não serem confundidas com a sua vida antiga, agora elas usavam o véu, né? Por exemplo, na cultura judaica e especialmente em Coríntio, as prostitutas, as mulheres que vendiam o seu corpo como prostitutas, para que elas pudessem ser identificadas, elas deixavam seus cabelos compridos, né? Elas deixavam seus cabelos soltos, cabelos longos, soltos, né? Para se identificarem como mulheres que não tinham dono. Então, o que acontecia, né, com as mulheres que se convertiam a Cristo? Elas raspavam suas cabeças e usavam agora o véu para se colocar como símbolo do seu cabelo. Então, aquele véu era um símbolo do seu cabelo, já que as mulheres que tinham cabelos compridos, antes de se converter a Cristo, elas se identificavam como prostitutas. Então, para não serem confundidas, elas usavam o véu. Outras não cortavam o cabelo, mas usavam o véu por cima do cabelo, né, justamente para distinguir elas da vida antiga que levavam. Ao falar da ceia do Senhor, Paulo vai trazer uma advertência ao modo incorreto do qual a igreja estava realizando essa cerimônia, né? E Paulo vai repreender, porque essa cerimônia da ceia do Senhor, do qual ele fala no capítulo 11, versículo 23, dizendo que receber do Senhor é o que eu também vos entreguei, era chamada de a festa do amor agapau, o amor ágape de Deus. Mas, na verdade, eles não estavam vivendo essa verdade. Como disse Paulo, vocês se juntam para pior e não para melhor. Ou seja, estavam fazendo distinção. Aqueles que podiam levar alguma coisa para comer, comiam. Aqueles que não podiam levar alguma coisa para esta ceia, ficavam com fome. Paulo vai ignorar esse comportamento, que é um comportamento anticristão, não diz respeito ao amor de Deus. E Paulo vai orientar a eles que eles não devem se juntar para pior, mas sim para melhor. E que aquela festa, aquela reunião, era a festa do amor de Deus. Se é do amor de Deus, deve ser compartilhado em amor o pão e o vinho, que era
servido naquela circunstância ali. No capítulo 12, Paulo responde sobre os dons espirituais. E a igreja de Coríntio tinha todos os 9 dons, mas não sabia como usá-los. Estava usando de forma errada. Alguns usavam seus dons para aparecer, para mostrar que tinha dons espirituais, que eram espiritualistas, né? E chegavam até a ser idolatrados com esses dons. E Paulo mostra que o dom mais excelente no capítulo 13 é o amor, que sem o qual nada e nenhum outro dom teria sentido, né? Então, se eles deveriam usar os dons, deveriam usar em amor, né? Em amor, não com presunção, né? Sobre aqueles que, quem sabe, não tinham os 9 dons. No capítulo 14, Paulo vai exortar sobre o culto. Você observa que essa carta de Éfeso, ela poderíamos chamá-la de a carta universal, né? Porque é uma carta que abrange todas as áreas, não só espiritual, mas também social da igreja, né? Como instituição. Então, Paulo vai abordar a questão da ordem do culto. E o uso dos dons não pode atrapalhar a ordem do culto. Tinha pessoas que estavam usando os dons espirituais de forma desordenada na hora do culto. E Paulo vai explicar que é melhor a profecia, isto é, a pregação, do que falar em muitas línguas estranhas. Então é melhor falar uma palavra onde todos possam entender do que línguas estranhas e que ninguém possa interpretar. Então Paulo está falando que a maior e melhor profecia é aquela que já está revelada nas Escrituras. No capítulo 15, Paulo vai quebrar uma heresia, né? Que aparentemente havia alguns que estavam ensinando o que não existia sobre a ressurreição. Existiam alguns gregos que estavam ensinando que a ressurreição não era algo verdadeiro. E Paulo vai dar uma aula sobre esse tema, mostrando que existe sim a ressurreição. E ele vai dizer não só sobre a verdade da ressurreição, mas ele vai explicar tudo com detalhe sobre a ressurreição, ou seja, ele vai falar sobre a ordem da ressurreição. Ele vai dizer que agora Cristo é as primícias dos que dormem, ou seja, é o primeiro ressurreto. E porque ele ressuscitou, todos que estão nele também vão ressuscitar. No capítulo 16, Paulo vai falar sobre a oferta e conta sobre os seus planos que tinha a respeito dos que estavam vivendo numa crise em Jerusalém. Ele tem planos para ajudar esse pessoal que está menos favorecido em Jerusalém. E ele traz algumas saudações finais. Então, fazendo um resumo de tudo que nós já falamos, sem dúvida, a igreja de Coríntio é uma das mais complicadas de todas as outras. Mesmo sendo a igreja que tem todos os dons, que foi chamada, né, mesmo assim foi chamada de carnal, né? Então a gente vai observar que nada do que a gente vê em Coríntios era para existir. Então daí a gente vai perceber que dom não é sinal de espiritualidade, mesmo sendo uma igreja fundada pelo próprio apóstolo Paulo, ainda assim era uma igreja problemática. A igreja de Coríntio, ela é o tipo de pentecostais dos dias de hoje, cheios do fogo, né, cheios do reteté, né, como fala, o sapatinho de fogo, gente cuspindo fogo para tudo quanto é lado, cheios dos dons, mas também cheios de inveja, cheios de intriga, cheios de
todo tipo de carnalidade que se podia conhecer, não é? Fora da igreja e não dentro da igreja. Infelizmente, essas coisas estavam dentro da igreja. Que Deus te abençoe e que nós possamos, à luz desta palavra, melhorarmos e mudar o nosso comportamento. Amém? Diante dessa carta universal, que podemos chamar assim, no contexto dos diversos assuntos que o apóstolo Paulo vai nos trazer como grandes lições para o nosso coração. Que o Espírito do Senhor Jesus nos conforme, nos transforme, nos molde a imagem e a semelhança do Senhor Jesus. Deus abençoe.